Amados irmãos e irmãs, bem-vindos à nossa casa de oração. Vamos iniciar o nosso culto invocando a presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Em teu nome, ó Senhor, aqui estamos para louvar e agradecer. Em comunhão com os irmãos e irmãs, queremos ouvir a Tua palavra e sermos fortalecidos na fé pelo Teu Espírito Santo, que chama, congrega, ilumina e santifica. Senhor, também te pedimos que perdoe a todos os nossos pecados e nos fortaleça na fé. Abençoa o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ouvir o Salmo de número 25. Salmo 25, de Davi. Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra Ti. Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a Tua verdade, pois Tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em Ti. Ó Senhor, lembra da Tua bondade e do Teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do Teu amor e da Tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Ó Senhor Deus, cumpre a Tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso, e a terra prometida será dos seus filhos. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Eu olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. Ó Deus, olha para mim e tem pena de mim, pois estou sendo perseguido e não tenho proteção. Livra o meu coração de todas as aflições e tira-me de todas as dificuldades. Vê as minhas tristezas e sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Vê quantos inimigos tenho. Vê como é grande o ódio deles contra mim. Protege-me e salva-me. Livra-me da vergonha da derrota, pois em Ti encontro segurança. Que a minha honestidade e sinceridade me protejam, porque confio em Ti. Oh Deus, salva Israel, o Teu povo, de todas as suas dificuldades. Convido os irmãos agora a ouvirem a palavra que encontramos no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 a 39. O Evangelho do domingo de Pentecostes, que diz assim: O último dia da festa,
era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Que Deus nos abençoe nessas palavras. Agora, meus irmãos, eu quero ler o texto que serve de base para a nossa meditação, que é justamente o cumprimento dessa promessa de Jesus, que iria subir ao Pai e enviaria o Espírito Santo. O texto está na carta que Lucas escreveu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versos 1 a 21. Vamos ouvir. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas estão falando assim, são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus, e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse: é isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas,
e embaixo na terra farei milagres, haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Estimados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Queremos agora meditar nas palavras que ouvimos, destacando o tema pelo poder do Espírito Santo, produzindo bons frutos. Irmãos, celebramos neste domingo, 31 de maio, a grande festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. A humanidade comemora o acontecimento que deu início à Igreja, dia em que desceu sobre os seguidores de Jesus Cristo o poder do Espírito Santo. Por isso se fala também que Pentecostes é o dia do aniversário da Igreja cristã, ou a inauguração da Igreja na Terra. Pentecostes, meus irmãos, não é simplesmente uma festa que relembra um acontecimento do passado, mas uma festa sempre presente, visto que o Espírito Santo foi enviado para atuar poderosamente até o dia do juízo final, a segunda vinda de Cristo. Ele atua onde a palavra de Deus está em uso. Ali ele chama, ilumina, congrega e santifica. Jesus prometeu, em João 14, quem me ama, viremos a ele e faremos nele morada. O apóstolo Paulo diz aos fiéis, em 1 Coríntios capítulo 6, não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Quem é templo do Espírito Santo, meus irmãos, também é filho de Deus. E como filho de Deus, produz frutos dignos do Espírito Santo. Então, nos consideramos templo onde o Espírito Santo atua para produzirmos bons frutos? Quando falamos em frutos, lembramos das árvores. E Jesus certa vez comparou o ser humano a uma árvore. Disse Jesus em Mateus, no capítulo 7, versículos 17 a 20. Toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, que tipo de frutos estamos produzindo, meus irmãos? Que tipo de árvores queremos ser? Por nossa natureza, sabemos que, desde o princípio, desde Adão e Eva, somos pecadores e não produzimos bons frutos. Mas, por Deus amar tanto sua criação, Ele vem ao nosso encontro por meio de seu Filho Jesus. Jesus então produz, através da sua missão, as boas obras para nos salvar, para nos resgatar, para nos moldar de árvores más em árvores boas. E para nos moldar, como o oleiro molda o vaso de barro, Jesus promete a vinda do Espírito Santo. Lemos a promessa de Jesus em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. E qual é o melhor testemunho que um filho de Deus pode dar, senão pela fé produzir bons frutos? Conforme disse Jesus lá em Mateus, no capítulo 5, versos 13 a 16, vós sois o sal para a terra, vós sois a luz para o mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Porém, para verdadeiramente sermos sal para a terra e luz para o mundo, precisamos que o poder do Espírito Santo desça sobre nós. Sempre que celebramos a festa de Pentecostes, lembramos que o poder do Espírito Santo desceu sobre os discípulos que estavam reunidos em Jerusalém. Como lemos lá em Atos 2, no versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Meus irmãos, precisamos entender que esse falar em outras línguas significa que o Espírito Santo os habilitou a falar a língua das pessoas que estavam na festa de Pentecostes em Jerusalém, que vieram de diversas regiões ou países onde se falavam outras línguas. Eram línguas que o povo falava em suas casas no dia a dia. Não era um balbuciar sem sentido, sem entendimento. Como o apóstolo Paulo fala sobre o dom de línguas, e ele escreveu aos irmãos de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 14, versos 18 e 19. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua que ninguém entende. Assim entendemos o que verdadeiramente aconteceu no dia de Pentecostes há mais ou menos 2000 anos atrás. E esse acontecimento de Pentecoste nos ensina 4 coisas, meus irmãos. Primeiro, a revelação do poder do Espírito Santo se manifesta a todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, sem distinção. O Espírito Santo é Deus, juntamente com o Pai e Jesus Cristo, formando a Santíssima Trindade. E foi nesse nome que fomos batizados conforme a ordem de nosso Senhor Jesus, antes de subir aos céus, quando ele disse a seus discípulos: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo, Pentecostes significa para nós a descida do Espírito Santo, sobremodo como cumprimento da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse que ele iria subir ao Pai e enviaria o outro Consolador. Terceiro, Pentecostes nos ensina, meus irmãos, que os dotados pelo poder do Espírito Santo falaram em outras línguas, isto é, eles foram capacitados para superar barreiras de outras culturas e línguas, a fim de levar a mensagem da salvação em Cristo a todas as nações. E quarto, Pentecostes nos ensina que todos os seguidores de Jesus se tornaram testemunhas, isto é, o relacionamento com Deus precisa ficar transparente. A vida do Filho de Deus, do falar, do agir, se transforma em instrumentos nas mãos do Espírito Santo. Para ilustrar, conta-se que certa vez um velho índio disse a seu neto: filho, há uma batalha entre 2 lobos dentro de todos nós. Um é mau, que produz a raiva, a inveja, a ganância, o ressentimento, a inferioridade, as mentiras e o egoísmo. E o outro lobo é bom, é o que produz a alegria, o amor, a esperança, a humildade, a bondade, a empatia e a verdade. Aí o garoto pensou sobre aquilo e perguntou ao velho índio: qual lobo ganha? Ao que o velho sábio respondeu: ganha aquele que você
alimenta. Meus irmãos, essa ilustração lembra a recomendação do apóstolo Paulo no livro de Gálatas, no capítulo 5, nos versos 26, Gálatas 5, vocês podem abrir lá, versos 26, ou melhor, versos 16 a 25. E destacamos do texto as palavras: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Portanto, meus irmãos, que lobo vamos alimentar? Só temos que continuar pedindo: Senhor, derrama sobre nós o Espírito Santo, Espírito de sabedoria e de conhecimento, o Espírito de graça e de súplica, de conselho e de fortaleza, de santificação e de temor a Deus. Espírito que ilumina nosso caminho no conhecimento da Santa Palavra. É esse Espírito que nos manterá firmados em Cristo, compartilhando o amor cristão e produzindo os frutos da luz, para que todos vejam nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está no céu. Pelo poder do Espírito Santo, vamos produzir bons frutos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus seja louvado. Amém. Meus irmãos, no próximo vídeo, queremos apresentar agora o significado dessa festa de Pentecostes que celebramos e o início de uma nova fase na vida da igreja, anunciando Cristo para todos. Deus esteja sempre com todos os irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. O Pentecostes celebra a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, no 50º dia após a Páscoa. Em grego, Pentecostes significa 50. A maldição da Torre de Babel está desfeita. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. No Pentecostes, o altar é adornado em vermelho, a cor do fogo e do sangue, porque o Espírito Santo aviva nossos corações e nos dá uma ardente força, assim como ele fez pelos mártires da Igreja Antiga, que derramaram seu sangue em nome de sua fé. Vão, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم 彼らに وعمدوهم ちゃんと باسم こと聖霊との名によってバプテスマを No domingo após o Pentecostes, celebramos a Santíssima Trindade, quando confessamos o mistério de quem é Deus. 3 pessoas, mas um único Deus. Na confissão do único Deus verdadeiro, adoramos as 3 pessoas da Trindade e a unidade, em substância, todas 3 de igual majestade. Neste dia, o credo atanasiano, o mais longo da fé cristã, pode ser utilizado no culto. Os domingos que vêm após o Pentecostes perfazem o tempo da igreja, o mais longo período do calendário litúrgico da igreja. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Durante o período de Pentecostes, a cor do altar é verde, significando crescimento. Isso porque só podemos crescer ao vivermos o nosso batismo e recebermos a palavra de Deus e os sacramentos. É assim que o poder do Espírito Santo trabalha em nossos corações, ao estarmos conectados a Jesus, nossa videira. Damos graças a Ti, Todo-Poderoso Deus, porque nos reconfortaste por este dom da salvação. As leituras bíblicas mostram os ensinamentos de Jesus. No Evangelho, ouvimos parábolas, palavras de sabedoria e os debates de Jesus com os fariseus. As epístolas nos mostram o crescimento da Igreja Antiga. O ano litúrgico encerra com o Dia de Todos os Santos, quando a Igreja veste branco e medita sobre o fim dos tempos. Vigiem, portanto, pois vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Neste dia, agradecemos por aqueles que nos precederam na fé e olhamos em direção à nossa reunião com eles no último dia. Ao encerrar o período de Pentecostes, aguardamos pela segunda vinda de nosso Salvador. Vem sem demora, Senhor Jesus. Leva-nos ao céu para estar contigo na festa do Cordeiro, a qual não tem fim. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Convido os irmãos agora a dedicarmos ao Senhor as nossas ofertas. Vamos agora, meus irmãos, falar com Deus em oração. Senhor nosso Deus e Pai eterno, com graça e amor o Senhor visitou o seu povo e soprou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. 50 dias após a ressurreição de Jesus, seu Filho, nosso Salvador. Aqui estamos para lhe pedir que derrame também em nossos corações esse Espírito que é de vida. Venha a nós com seus dons, para que reconheçamos e bendigamos os grandes feitos de nosso Pai do céu, realizados por intermédio de Jesus Cristo. Faze com que falemos, louvemos e proclamemos a palavra da vida em todas as línguas. Queima com fogo, Senhor, reduzindo a cinzas toda a maldade em nossos corações, juntamente com todos os maus desejos. Acende a luz da verdade, a fim de que, de espírito e fé, fervor e amor, possamos servir com alegria ao Senhor, com a vida e com os dons que recebemos. Pedimos tua bênção especial para nossos irmãos aniversariantes. No dia 27, nossa irmã Lourdes Maria Oliveira e Ezequiel da Conceição Knibel. E no dia 31, nesse dia que celebramos o Pentecostes, abençoa o Enzo Pizão Assis Alves, Senhor. Príncipe da paz, aqueça nossos corações com os laços do amor, para permanecermos e vivermos em mansidão e humildade, em unidade e paz com o Senhor e com os irmãos. Dá-nos paciência e firmeza na fé até ao fim. Como, porém, não sabemos orar como convém, intercede por nós. Refrigera e conforta os nossos corações em tempos de aflição. Sê nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, especialmente nesta provação da pandemia que o mundo todo está sofrendo.
Deus poderoso, consola os fracos. Envia o Espírito Santo na palavra que nos ilumina e ensina o caminho que devemos andar, o caminho que leva à vida sem dor e sem lágrimas. Ajuda os que tombaram a se reerguerem. Reconduz os transviados. Ampara-os com sua mão poderosa. Sê nossa luz nas trevas. Sê nossa salvação em vida. Sê nosso consolo na morte. Enxuga toda lágrima com a certeza da salvação. Ouve-nos para que no além, no dia verdadeiro de Pentecostes, com línguas realmente novas, possamos louvar, celebrar e bendizer para sempre, ó Santo Espírito, nosso santificador e consolador. Ó Espírito Santo, esteja em nossos corações, nos moldando para produzir os dignos frutos de amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E em fervorosa gratidão, Senhor, queremos consagrar tudo o que somos e temos. Consagramos, Senhor, as nossas mãos para trabalharem para Ti. Consagramos os nossos pés para Te seguirem. Consagramos as nossas vozes para Te louvarem. Consagramos os nossos lábios para falarem do Teu amor. Consagramos os nossos bens para a expansão do Teu reino de paz entre nós. Consagramos, Senhor, a nossa vida, pois Jesus nos resgatou com Seu santo e precioso sangue. Guiados pelo Espírito Santo, queremos viver sempre consagrados na fé, na esperança e no amor. E em nome de Jesus, nós oramos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam agora, meus irmãos, a bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. Amém. Meus amados irmãos, que a paz do Senhor seja convosco e um feliz Pentecostes para todos. Louvemos ao Senhor. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus
Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim.